Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre propriedades periódicas do canal Fast Química. Eu sou o professor Alex e hoje a gente vai para a nossa segunda propriedade periódica, chamada energia de ionização. Tudo certo? Tudo pronto? Então vamos a ela. A energia de ionização, crianças, sem muita enrolação. A gente já estudou o raio atômico no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo de raio atômico, eu aconselho a ir lá dar uma olhadinha, tá? Porque é muito importante que a gente entenda primeiro o que é o raio, para depois estudar as outras propriedades. E a energia de ionização nada mais é do que o seguinte, olha a sua definição. É a energia que a gente usa para arrancar um elétron do átomo. Quando a gente arranca um elétron do átomo, ele se transforma num íon que, por ter carga positiva, recebeu o nome de cátions. A gente já estudou isso. Você conhece cátions e ânions, né? Íons positivos e negativos. Então, energia de ionização nada mais é do que a energia para transformar um átomo neutro em um íon. Especificamente, esse íon será um cátion, porque é energia para arrancar elétrons. Então, imagine o seguinte, ó, tem uma representação aqui do sódio. O sódio ele tem 11 elétrons no total, né? Portanto, 11 prótons é um átomo neutro. Se ele recebeu uma energia de ionização que é da ordem de 5,1 elétron-volt, não se preocupe com o valor, a gente não precisa saber a energia de ionização de nenhum átomo, mas pro caso do sódio é de cerca de 5,1 elétron-volt, ele se transforma em Na+, ou seja, ele perde um elétron, né? Ele fica com 10 elétrons, 11 prótons, portanto, sódio catiônico, sódio positivo, e a gente escreve aqui ó, que agora ele é o sódio mais um elétron, né? Se transformou em duas partículas. Então a energia de ionização nada mais é do que a energia que você fornece ao átomo para que ele perca um elétron. Maravilha? Variação na tabela periódica, né? O tema da nossa aula, dos nossos últimos vídeos aqui, são as propriedades periódicas. Então, como que olhando para a tabela periódica, eu consigo entender a variação da energia de ionização? Olha que frase esquisita, mas como a gente pode simplificar? Olhando para a tabela, como que eu sei quais os átomos que precisam de muita energia para poder perder um elétron, ou seja, aqueles átomos que seguram o seu elétron com muita força, e quais são os átomos que perdem esse elétron com facilidade, que não conseguem reter por muito tempo esse elétron. Olha como é simples de entender para a gente não ficar com muita teoria. Se você tem um átomo pequenininho, significa que todos os seus elétrons estão muito próximos do núcleo, ou seja, a força de atração entre o núcleo e esses elétrons, ela é muito alta. Então é difícil de tirar aquele elétron dali, o elétron está muito preso no núcleo. Se você quiser tirar aquele elétron dali, você tem que fornecer altas energias. Eu tenho que pôr muita energia de ionização para arrancar o elétron de um átomo pequeno. Ao contrário, funciona para os átomos grandes. Se o átomo é grande, lembra do raio atômico? A distância entre o núcleo e o último elétron da eletrosfera é muito grande. Ou seja, aquele último elétron, ele tem uma força de atração, ele sente uma força de atração que o núcleo exerce sobre ele pequena. Pouca energia que eu forneço a esse átomo, o elétron é arrancado e eu transformo esse átomo num cátion. Então, se você entendeu o raio atômico, você entendeu que existem átomos pequenos e átomos grandes na tabela. Sendo assim, os pequenos precisam de altas energias, os grandes precisam de baixa energia. O que a gente está dizendo? Que esta propriedade chamada energia de ionização, ela varia inversamente ao raio. Lembra que o raio, as setas apontavam aqui para a região de baixo da tabela, canto inferior esquerdo, né, para átomos grandes, e canto superior direito para átomos pequenos? Ou seja, olha as setas que apontam para a energia de ionização. A energia de ionização cresce no sentido dos átomos pequenos, porque conforme o átomo vai ficando menor, eu preciso pôr muita energia nele para poder retirar dele um elétron. Por isso que aqui está dizendo que a variação em um período é sempre da esquerda para a direita, conforme aumenta o número de prótons. Né? Mais prótons atrai mais os elétrons. E a variação em uma família ou grupo é de baixo para cima, ou seja, quanto menor o átomo, quanto menos camadas ele tem, mais próximo o elétron está do núcleo, mais difícil é tirar esse elétron, é muito difícil. Então a gente tem uma região da tabela que é composta por átomos pequenos e de alta energia de ionização, como você observa aí no gráfico da tabela periódica, e uma região da tabela periódica de átomos grandes de baixa energia de ionização, porque é fácil tirar elétron de átomo grande, certo? Sendo assim, a gente consegue fazer a análise daqueles gráficos estranhos como a gente fez lá no raio atômico. Por exemplo, ó, essa primeira tabela aqui, ó.
ela traz para nós um fato muito interessante e muito importante. A energia de ionização, ela é para retirar um elétron. Então, se eu quiser tirar dois, eu ponho outra energia de ionização. Se eu quiser tirar três, eu ponho uma terceira e assim sucessivamente. E aí, o que você tem que observar para aqueles detalhes dos exercícios de vestibular? Se você aplica a primeira energia de ionização no átomo, você já transformou ele num cátion. Ele já é mais um, né? Ele perdeu um elétron. Se você transformou ele num cátion, ele fica menor. Por quê? Tinha um exemplo do sódio lá no primeiro slide. O sódio tem 11 prótons no núcleo, 11 elétrons ao redor do núcleo. Se eu tirar um elétron, sobraram 10, mas eu ainda tenho 11 prótons. Então a força de atração aumenta, que agora eu tenho mais prótons do que elétrons. Então toda vez que eu tiro um elétron, a força de atração aumenta e o átomo vai ficando menor. Portanto, tirar o segundo elétron é sempre mais difícil. Tirar o terceiro é ainda mais difícil e assim sucessivamente. E o que a gente tem que observar? A quantidade de elétrons que existem na camada de valência de cada átomo. Por exemplo, ó, deixa eu pegar um aqui legal para a gente ver. Ó, o sódio aqui, o elemento de número atômico 11 que a gente viu agora há pouco. Ele só tem um elétron na última camada. Então, com 5,1, eu tiro o primeiro elétron. Para tirar o segundo, 47. Por que aumenta tanto? Porque o segundo elétron que eu estou tentando tirar não é mais da terceira camada, que é a camada de valência do sódio. É da camada anterior, é da segunda camada, está muito mais próximo do núcleo. E se eu tiver mais elétrons de valência, por exemplo, o magnésio, está aqui embaixo do sódio. Ele tem 12 elétrons, ele tem 2 de valência, então 7,6, 15, aumenta, mas não é muito. Olha o que acontece quando eu tento tirar o terceiro. Vai para 80 a energia de ionização. Então, tirar o primeiro e o segundo não é tão difícil, embora a energia tenha aumentado. Mas tirar o terceiro é muito difícil, porque a energia aumentou muito, porque o terceiro elétron não é mais da camada de valência, certo? O que eu quero dizer então com todo esse gráfico? Sempre que você tira elétrons da mesma camada e ela é a camada de valência, que são os primeiros elétrons a saírem de um átomo, né? A energia de ionização vai aumentar de um elétron para o outro, mas aumenta pouco. Se eu tentar tirar um elétron que não é mais de valência, que é de uma camada anterior, a energia aumenta muito. Todos os elétrons de uma mesma camada têm energia próxima, vai aumentando sempre, mas não aumenta tanto. E quando você muda de camada, a energia aumenta absurdamente, porque o átomo está muito mais próximo do núcleo, é mais difícil de tirar, certo? Depois você dá uma olhadinha nessa tabela com calma, pausa o vídeo e vê se você entendeu isso que a gente está falando. E a análise de gráficos, que é bastante importante para provas tipo vestibular, ó, vamos analisar aqui o segundo período, né? É um gráfico parecido com aquele que tinha lá na aula do raio, só que agora a gente tem a energia variando em função do número atômico, né? A energia de ionização. Por exemplo, o lítio. Ó, o lítio é o primeiro elemento do segundo período, da segunda linha. O neônio. O neônio é o último elemento desse mesmo período. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Do lítio ao neônio, o raio diminui. Se o raio diminui, a energia de ionização tem que aumentar. Ó. Do lítio para o neônio, a energia aumenta muito. Quando chega no neônio, que tem número atômico 10, o próximo elemento de número atômico 11 está na linha de baixo, que é o sódio. Se está na linha de baixo, o átomo aumenta muito, porque aumentou uma camada, o raio fica maior. Então significa que do neônio para o sódio, ó, a energia de ionização cai muito, porque átomos maiores é mais fácil de tirar o elétron. E aí, caminhando na mesma linha, no mesmo período, do sódio para o argônio, volta a diminuir o átomo, volta a precisar de mais energia. Mudou de camada? Diminui de novo a energia. E assim sucessivamente, tá? Esse gráfico também. Pausa ele, tenta analisar de novo, volta um pouquinho o vídeo, que é fácil de entender. Certo? Galera, essa é a energia de ionização. Espero que, mesmo da nossa maneira rápida de analisar, ela possa ter ficado claro para vocês. Deixe suas dúvidas nos comentários, tá? Que eu vou respondendo sempre. E espero ter lhe ajudado mais uma vez nessa propriedade tão importante. Até o próximo vídeo.